Assinala-se hoje o Dia Internacional de Consciencialização para a Esclerose Tuberosa. Trata-se de uma doença genética rara e degenerativa. Provoca o crescimento de tumores benignos no cérebro e também noutros órgãos vitais, como os rins, coração, olhos, pulmões e também na pele. A doença reúne características de outras doenças, como o cancro, o autismo, a epilepsia grave e hiperatividade. O objetivo deste dia é alertar para a necessidade de um melhor acesso ao diagnóstico e ao tratamento desta doença. Em Portugal estima-se que existam 1.500 pessoas com esclerose tuberosa. É nossa convidada, a doutora Zélia Figueiredo, fundadora da associação e também mãe de um portador de esclerose tuberosa. Muito bom dia, obrigada por estar aqui connosco e também para tentarmos perceber mais ao detalhe que doença é esta que ainda poucas pessoas ouviram falar. Sendo uma doença rara, ainda há pouca informação. É uma doença que, de facto, provoca sintomatologia em vários órgãos e, portanto, é necessário algum acompanhamento multidisciplinar a nível clínico. O seu filho que tem, é portador desta doença. Tem quantos anos? Vai fazer 6 em agosto. E quando é que começou a perceber que poderia ser esta doença? Foi fácil esse diagnóstico? Foi relativamente fácil. Aos 11 dias de vida começou a ter crises epiléticas e com a outra sintomatologia na pele, manchas brancas, é de fácil diagnóstico. E qual é a tendência a partir de agora, destas pessoas que têm esta doença, a esclerose tuberosa, qual é a tendência ao longo dos anos? Os tumores vão evoluindo ao longo da vida dos doentes. São tumores benignos? Sim, são tumores benignos, mas que vão evoluindo, vão aumentando e, portanto, é necessário um acompanhamento muito restrito, muito atento, muito próximo a cada órgão para tratar todas as sintomatologias de cada órgão. E isso exige o quê? Por exemplo, que faça exames regulares? Periódicos, sim. Cada órgão com uma periodicidade diferente, dependendo do órgão abrangido, mas muito próximo, muito atento para não causar danos em cada órgão. Então isso quer dizer que essa é uma preocupação constante, essa de perceber ao longo de toda a vida, que a doença vai evoluindo? Sim, será para toda a vida porque de facto não tem cura ainda. Mas apesar de existirem medicações recentes, inclusivamente, que vão controlando todas as consequências desta doença. E foi fácil obter essas informações, uma vez que ainda é uma doença rara, e também este apelo para a consciencialização e para a divulgação desta doença. Quando foi diagnosticado, foi fácil obter a informação adicional e perceber que tipo de doença era esta? Não foi fácil. Havia muito pouca informação divulgada na internet, a nível nacional então muito escassa. De facto, aquilo que eu fui aprendendo foi que eu fui descobrindo na internet a nível internacional e daí termos a necessidade, um grupo de pais, termos a necessidade de criar a associação em Portugal. Mas mesmo os próprios médicos não têm informação mais, têm, claro que sim, mais profunda sobre esta doença? Têm. A classe médica em geral conhece esclerose tuberosa. Agora, a associação promove informação junto da classe médica para atualizar novos tratamentos, novos guidelines que saíram nomeadamente em 2012 para o bom acompanhamento e dar melhor qualidade de vida a estes doentes. Uma vez que é uma doença para toda a vida e que vai sofrendo alterações consoante os anos vão passando, de que forma é que essa doença está a afetar o seu filho? O que afeta no dia a dia? Atualmente manifesta-se com crises epiléticas e alguns comportamentos autistas. Daí que é necessário controlar a epilepsia para melhorar o atraso no desenvolvimento já existente e, paralelamente, há muitas terapias para diminuir estes comportamentos ditos desajustados do comum da sociedade. Não estamos a falar de medicamentos, estamos a falar de outro tipo de terapias. Exatamente. Que tipo de terapias é que existem para conseguir controlar estas manifestações? Muitas existem conforme o comportamento de cada doente. No caso do meu filho, mediante a idade que tem várias simultaneamente, tem psicomotricidade para acompanhamento motor e também cognitivo. Tem terapia da fala para começar a falar e tem hidroterapia para estimular o conhecimento, a aprendizagem, por exemplo. Que tipo de apoios é que os doentes, no caso do seu filho, têm? Muito poucos.
a nível estatal muito poucos, e por isso estamos também com um papel muito ativo junto de alguns membros estatais para melhorar esse acompanhamento e esses apoios. E também para eliminar um pouco também a discriminação que vai assistindo em relação também a outras doenças. Sim. Seria mais fácil com outros apoios? Seria mais fácil dar mais qualidade de vida ao seu filho? Seguramente. De facto, é muito necessário, principalmente em crianças que são diagnosticadas cedo muito e precisam, logo ao início de algum apoio no desenvolvimento. É necessário mais apoios em terapias que são extremamente caras para estas crianças. Célia Figueiredo, agradeço o seu testemunho obrigada. E também os seus apelos. Bom resto de dia para si. Obrigada. Obrigada.